Olá, eu sou Joelma, do canal Dani Pintura em Tecido, e hoje nós vamos pintar essa folha aqui e a rosa. Essa folha nós vamos pintar com a cor rústico e branco. Vou preencher a folha aqui, toda com a cor rústico. E agora, com o branco e um pincel menor, referência 421 da Condor, nós vamos fazer ali a marcação do centro da folha. Vou colocar a parte clara para baixo. E vou puxando do centro para a lateral da folha. E aqui eu vou pegar um pincel menor, porque a minha área para pintar aqui é menor. Para fazer este pedacinho pequenininho entre os dois galhos aqui, eu usei o pincel número 0, tá? Agora aqui com um pouquinho de branco na lateral do pincel, eu vou colocando assim e puxando para dentro. Lá pego mais um pouquinho de tinta. Passo ali na lateral e puxo para dentro. E essa tinta depois ela vai secar, vai se misturar com a outra e não vai ficar esse branco todo. Agora eu vou fazer as outras folhas aqui com marrom e volto. Gente, eu falei marrom, mas não é marrom que eu usei para fazer as folhas, tá? Eu usei o rústico. Eu falei marrom no finalzinho, mas é rústico. Rústico a cor. E o galhozinhos aqui, os galhos aqui, nós vamos fazer como foi feito lá no outro vídeo. Se você não viu, vai lá assistir este vídeo aqui. E como vocês podem reparar também, essa folha aqui eu coloquei mais branco nela e nas outras eu coloquei bem menos branco. Porque essa daqui, ela tá uma folha assim virada pra cima, ela tá pegando mais claridade nela. As outras estão mais de lado e a outra mais de frente, que essa aqui tá mais de frente. Então, eu coloquei menos luz, tá? Mas se vocês quiserem, podem fazer todas com menos branco ou mais branco. Aqui na rosa, eu preenchi ela toda com este tom de rosa aqui, ó. Ela só tá preenchida, mais nada. Agora, eu vou fazer a sombra com 2 tons de tinta. Um é esse rosa escuro. E o outro, este aqui. Do lado de cá, eu vou colocar o rosa escuro. E vou matizando as cores. Mas eu não chego até na ponta da pétala. E aqui eu vou matizando. Metade desse lado aqui. Aqui, tá vendo? Tem um copo aqui, ó. Então, eu vou fazer só a metade dele com essa cor. Aqui embaixo, também vou colocar um pouquinho. E desse lado aqui, o rosa escuro. E vou matizando as cores.
Um pouquinho aqui nessa base, na parte de dentro. Em todas as divisões aqui, ó, da pétala. Agora aqui eu lavo meu pincel e vou pro outro lado da rosa com o vermelho carmim. E vou seguindo aqui. Aqui vem bem pouquinha tinta. E aqui eu vou matizando. O rosa, o carmim, nesta parte aqui de dentro, seguindo até lá em cima. Agora eu vou pegar um pincel menor. Vou fazer este pedacinho aqui com um rosa escuro. Seguindo aqui a volta, né? E bem pouquinha tinta na lateralzinha aqui, ó. E agora eu vou fazendo aqui em cima, cada linha dessa eu vou colocando o rosa escuro, bem pouquinha tinta. Assim toda a volta. E do lado de cá, eu vou colocando vermelho carmim. E vou matizando as cores. Um pouquinho do rosa aqui. Um pouquinho ali do vermelho carmim. E vermelho carmim aqui.
Quando vocês forem desenhar, vocês risquem um lápis bem clarinho, para ele não ficar aparecendo. E agora, com o branco, nós vamos fazendo aqui esta ponta, ó, da dobra, com a tinta só de um lado no pincel, e vamos assim, espalhando. Você também pode usar um rosa mais claro, tá? E aqui a gente vai colocando a tinta, ó. E vai matizando as cores. Um pouquinho do rosa lá, pra gente ir matizando as cores. E ali só colocando o branco na ponta do pincel, na lateral dele. E ir matizando as cores sem ficar entrando muito aqui. Um pouquinho do rosa ali para matizar melhor, porque a tinta já secou. Branco na ponta do pincel. E assim você vai fazendo em toda a rosa, tá? Não tem muita coisa nessa rosa, não. Ela tá com as pétalas todas marcadas. E não precisa de você fazer muita coisa nela. E é só ir matizando a cor. Em cima você dê as batidinhas. E matize a cor. Aqui você vem fazendo uma linha assim bem fininha. Bem pouquinho, né? Bem clarinha. Nessa aqui também. Vai rebolando assim o pincel para ir matizando a cor. Melhor seria se ela tivesse úmida.
um pouquinho de branco nessa lateral aqui, ó, porque ela faz uma dobrinha lá pra dentro. Então, aqui é um pouquinho do branco. Você também pode usar rosa, tá? Não precisa ser o branco, não. E nessa dobrinha aqui, ó. Um pouquinho do branco. E vem seguindo ele em cima. E já vai matizando as cores. Aqui também tem uma dobrinha desse lado aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Agora a gente faz do lado de cá. Um pouco do rosa e do outro lado do pincel e branco desse lado. Um pouquinho lá do branco lá em cima daquela ponta, nessa pontinha daqui também. E a gente vai matizando. Se eu quiser colocar um pouco mais de branco nessa dali de cima, eu coloco ali um pouquinho mais, ó. Aí ela vai aparecer um pouquinho mais. Esse aqui é o pincel número 2 que eu tô usando. Nessa pintura usei o número 8, o número 6, número 4 e número 0, tá? Todos da Condo, referência 421. E se você estiver gostando, deixa aí o seu gostei no vídeo. Deixa um comentário aí embaixo, dizendo se você gostou ou não gostou, se você quer alguma cor de tinta que eu faça. E ele em cima rosa com branco, porque a minha tinta ali já secou. E aqui, ó, a gente vai passar um pouco do rosa, porque minha tinta já secou. Se sua tinta secar aí, você também faça a mesma coisa, tá? E agora, um pouquinho do branco, que aqui a gente só vem seguindo. Só seguindo o risco e espalhando e matizando a cor, tá? Ver se falta em algum lugar ainda que eu não passei.
E depois, quando ela secar, você pode vir e passar um pouquinho mais de branco, tá? Pra poder misturar melhor as cores. Aqui ficou uma linha, vocês estão vendo? Não pode ficar essa linha, né? Então, eu vou botar um pouquinho do rosa e vou matizar essa cor, ó. Que não pode ficar uma linha ali. Aqui ficou aparecendo o branco, depois eu vou ter que dar uma escurecida. Vou lavar meu pincel. Vou matizar esta cor. Vou lavar de novo. Um pouco mais do rosa e vou escurecer este lado aqui. Vocês estão vendo aqui, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem umas marquinhas pretas aqui, mas que justamente na hora que eu tava passando a tinta, caiu cisco de pessoa que bota fogo em folha, caiu um cisco aqui, aí sujou de preto. Eu vou falar agora as pessoas assim que mais comentaram no meu canal nos últimos dias, que é Elvira Cadamuro, Norma Oliveira e Manuela Pérez. Obrigada por vocês estar sempre comentando, deixando seu like, curtindo o vídeo, né? E muito obrigada por vocês estarem assistindo. Muito obrigada a todos vocês. Até mais, fui. E aqui, para vocês verem os nomes dessas pessoas que eu falei. Muito obrigado por vocês comentarem nos meus vídeos. Até mais, fui.